Imagina que na vida existem dois tipos de pessoas. Aquelas com energia infinita que acordam 4 da manhã, vão correr meia maratona, elas voltam pra casa, tomam 5 banhos gelados embaixo de uma cachoeira. Aí elas leem 5 livros, escrevem outros 2, vão pra academia, trabalham o dia inteiro, chegam em casa sem sono. Não tô nem um pouco cansado. Elas até cogitam se elas não vão esperar até as 5 da manhã chegar pra daí nem dormir aquela noite. E tem o segundo tipo de pessoas que não é assim, que acorda e tem certa dificuldade de acordar de manhã, que chega de noite e tá exausto, que sente preguiça às vezes depois do almoço ou ao longo do dia. E essas pessoas, que não são os favoritos de Deus, como as primeiras, né? Eu me incluo nesse segundo grupo. Alguns deles são os produtivos preguiçosos, né? São aquelas pessoas que buscam como gerar a maior quantidade de resultado possível com o menor esforço necessário, com a menor quantidade de recursos de tempo, dinheiro, energia, estresse, paciência necessário. E o avanço da tecnologia nos mostra que isso é possível. Pensa comigo, como que eram os primeiros computadores? Eram uns armários gigantescos de metal e plástico, né? Porque o computador é isso, é um conglomerado de peças de metal e plástico que estão organizadas de uma determinada maneira, né? Que quando a eletricidade passa por ali, produz o que é para produzir na tela, o sistema operacional, tudo isso, né? Mas lá no início era muito mais metal e plástico para um sistema operacional incomparavelmente menor. Ou seja, o computador foi ficando menor, com menos recursos, menos peças, só que mais potente. O que mudou é a maneira como esses metais, essas peças foram organizadas dentro dele. Ou seja, a gente tem às vezes uma crença de que para gerar mais resultados a gente precisa de mais recursos. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Existem muitas maneiras de a gente diminuir o número de recursos, só que organizando eles melhor, sendo mais eficiente na utilização deles, produzir ainda mais resultados. Então, eu vou compartilhar contigo como fazer isso no teu dia, como organizar a tua rotina, fazer um planejamento, uma estruturação da tua semana, de modo que tu utilize menos recursos, menos dinheiro, menos tempo, menos energia, menos esforço para gerar mais resultado na tua semana do que tu está gerando agora. Menor uso de energia e de esforço para maiores resultados. Primeiro, remover do teu dia a dia atividades que gastam os teus recursos de tempo, energia, dinheiro, mas que geram pouco resultado em troca. Que essa troca não vale a pena se tu for parar para analisar ela. Ou seja, atividades pouco eficientes. Aquelas que tu não removeu ainda do teu dia a dia simplesmente porque tu não parou para olhar para isso, tu não parou para analisar isso. Exemplo, ir no supermercado fazer compras em comparação a fazer compras num aplicativo de supermercado, onde uma pessoa que trabalha para aquele aplicativo vai lá no supermercado, faz as compras e entrega na frente da tua casa. Dependendo onde tu mora, tu vai ver que é mais barato e 1000 vezes mais prático tu comprar pelo aplicativo. Tu não precisa ir até o mercado, fazer as compras lá, achar as coisas nas prateleiras, fazer o pagamento e voltar para casa. Não, tu no aplicativo rapidamente faz ali e uma pessoa faz isso por ti. E a gasolina, às vezes, que tu gastaria, o transporte e o tempo, se a gente for contabilizar também, fica muito mais caro tu mesmo ir no mercado. E mesmo se tu colocar na ponta do lápis ali que financeiramente é mais caro fazer esse pedido pelo aplicativo. Pensa assim, quanto tempo tu tá ganhando com isso e quanto vale o teu tempo? Quantas horas todo mês de tu ir no mercado que tu pode economizar? E outra, uma vez tu faz a compra no aplicativo, fica salvo ali. E daí fazer as próximas é muito mais rápido ainda. Então é fazer esse balanço do tempo e dinheiro e se vale a pena ir no supermercado, por exemplo. Um outro exemplo meio que conectado a isso é tu ter uma pessoa que faça as refeições por ti. Porque, todo mundo que cozinha sabe que tu ir fazer o almoço e depois fazer um lanche da tarde, fazer o café da manhã, fazer a janta, quando tu vê, tu gastou um tempão cozinhando e lavando louça, né? E que tanto é que esse é um dos motivos porque algumas pessoas que não sei de quem eu tô falando, às vezes deixam a louça acumular para lavar tudo no final do dia, quando, cozinhava ao longo do dia. Mas quando tu consegue uma pessoa que vai fazer todas as refeições da semana para ti, deixar as marmitas separadas,
Tu não gasta esse tempo cozinhando, tu tem as marmitas ali que até tu pode pesar, que facilita todo o teu processo da dieta para tu comer de maneira mais saudável. Aí tu pode dizer, Augusto, mas uma pessoa que faça isso é muito caro. Depende, se tu contratar uma empresa de marmitas, que tu compra as marmitas, aí sim pode ser caro. A pessoa, por exemplo, que cuida da limpeza da tua casa, pode ser a mesma pessoa que vai fazer as marmitas. Lá em casa é assim. A querida Ivoneide, que mantém a minha casa limpa e organizada, também é a pessoa que faz as marmitas da semana toda num dia da semana que ela vem. Outro exemplo é aquele curso que tu faz uma vez na semana, que tu vai meio que de má vontade, tu mal presta atenção na aula, meio que fica no celular, não estuda direito em casa, não coloca em prática aquilo que tu tá estudando. Se tu for ser sincero contigo mesmo, o dinheiro que tu tá investindo ali, o tempo que tu tá disponibilizando para aquilo, pro que tu tá tirando daquele curso que tu realmente tá aprendendo, muito provavelmente não tá valendo a pena. Valeria muito mais tu usar aquele tempo e aquele dinheiro para tu aprender outra coisa que tu tem muito mais vontade de aprender, que tu vai te dedicar no momento ali de aprender e vai praticar em casa também. Ou seja, olha para a tua semana, o que está sendo feito e pensa o que tu pode ou substituir por algo mais eficiente ou que tu pode remover dali. Tira o excesso desnecessário que gasta recurso, tempo, energia, esforço teu, mas que gera pouco resultado. Só isso, só fazendo o que eu falei até aqui, tu vai conseguir deixar a tua semana com menos esforço necessário para ela acontecer, só que com praticamente os mesmos resultados sendo gerados. Mas agora vamos então para o segundo ponto para melhorar os resultados em si também. E para isso é necessário identificar quais são as atividades que mais irão te trazer progresso em direção àquilo que tu quer conquistar para ti, seja um patamar que tu quer atingir, seja algo material que tu quer comprar para ti, seja uma viagem que tu quer fazer, seja uma conquista num relacionamento, enfim, aquilo que tu quer para tua vida, aquilo que tu quer conquistar, identificar quais atividades vão fazer o pareto disso, vão te fazer, né, que com 20% do esforço tu atinja 80% do resultado, do progresso até lá. Ou seja, as atividades com maiores eficiências para atingir os teus objetivos. Menos recurso, mais resultado. Como que se faz isso? Primeiro tu tem que conversar contigo mesmo, ter uma conversa honesta e definir para ti, decidir o que tu quer para tua vida, né? Quanto tu quer estar faturando, em qual data, como que tu quer que seja a tua casa, que carro tu quer ter, onde é que tu quer morar, enfim, coisas materiais. É legal também tu pensar sobre isso e decidir o que tu quer, como que tu quer que estejam os teus relacionamentos, como que tu quer que esteja a tua saúde, viagens que tu quer fazer, quais locais do mundo tu quer conhecer. É tu parar, pensar, conversar contigo e definir, isso aqui eu quero pra minha vida pelo menos agora. Agora o que eu enxergo que eu quero é isso. E definir isso. Porque a partir do momento que tu define o que tu quer e tu coloca uma data para atingir isso, aí sim tu consegue entender o que precisa ser feito para tu atingir aquele resultado, aquele objetivo naquela data. Porque pensa comigo, por mais inseguro que tu seja, escuta o que eu vou falar agora. A única coisa que te separa de onde tu está exatamente agora, nesse momento sentado nesse lugar ou de pé, sei lá, assistindo esse vídeo nesse exato momento, a única coisa que te separa desse momento que tu tá vivendo agora, do momento que tu quer viver, da vida que tu quer alcançar, dos resultados que tu quer atingir, são coisas que tu precisa fazer, executar para chegar lá, para conquistar aquilo. É a única coisa que te separa de onde tu tá agora para atingir. E tu só consegue entender quais são essas atividades quando tu define onde tu quer chegar. É tipo tu pegar um Uber, né, ou um táxi, tu falar assim, para onde é que tu quer ir? Tu, eu quero ir para uma festa. Mas tu não diz qual festa é, tu não dá o endereço, tu não dá a rua, o número, ele não vai saber te levar, certo? Não vai saber qual caminho ele tem que fazer para chegar lá. Então a primeira coisa é tu definir onde tu quer chegar, em qual data, que aí as atividades vão ficando claras para ti, tu vai descobrindo. Muito provavelmente tu não vai saber todas de cara, mas daí o que tu faz? Só precisa saber as primeiras, e se mesmo porque daí as outras vão se revelando, e se tu não souber nem as primeiras, procura pessoas que já atingiram os resultados que tu quer atingir, porque elas sabem como fazer para chegar lá. Show! Agora que tu definiu esses objetivos, entendeu quais atividades te separam, né? Quais tu precisa executar para atingir cada um deles, agora o terceiro passo é tu pegar essas atividades e distribuir elas na tua semana através de um processo de gerenciamento de tempo inteligente e eficiente. Por quê? Porque não adianta só saber o que tu precisa fazer. Tu precisa conseguir executar essas atividades com consistência num sistema sustentável, que tu consiga te manter nesse processo, nessa rotina de execução. Que ela te dê prazer essa rotina. Claro que vão ter momentos de estresse, vão ter momentos de desconforto, mas de modo geral tem que ser uma rotina da qual tu está engajado, que tu vê vontade, que te dá tesão de fazer ela mesmo. Porque senão em algum momento tu vai largar. E para isso é necessário um método.
um método que te traga clareza de como seria, né, como funciona essa rotina perfeita para ti, na tua realidade, na tua vida, como seria essa rotina ideal e também, e principalmente, na verdade, como fazer para sair da rotina em que tu te encontra agora e chegar nessa rotina aqui. Como construir isso. Porque todo mundo aqui sabe que não adianta tu só desenhar a rotina ideal e querer começá-la no dia seguinte e achar que tu vai conseguir sustentar isso, porque senão, se fosse assim, todo mundo já teria feito isso. Tu já teria feito isso, eu já teria, o Davi, todo mundo já teria feito isso. Não é assim que funciona. A gente fez um vídeo explicando sobre esse método mais a fundo, como ele funciona. Eu vou deixar um card aqui, é só clicar no card e assiste depois que esse vídeo acabar. Termina de assistir esse vídeo aqui e daí tu vai para esse vídeo onde a gente ensina como aplicar esse método. Tá, então dicas pontuais e práticas que tu pode aplicar que vai deixar todo o processo mais fácil também, de modo que tu consiga executar mais com menos esforço. Treina o teu foco. Sabe aqueles momentos que parece que tu tá imerso na atividade, assim, tu tá executando ela, tu nem vê o tempo passar e quando tu vê, tu progrediu um monte e tu nem está tão cansado assim. Claro que, né, dependendo do quanto a atividade te exigiu, tu vai estar cansado, mas tu não cansa tanto quanto aquelas atividades que tu não consegue engatar, que tu fica tentando, o negócio não vai, né? Quando o foco não conecta de verdade. Quanto mais tu treina esse momento de flow, digamos, esse momento que tu tá focado e o negócio flui, mais isso se repete, mais fácil é de tu entrar nesse estado. E a forma de fazer isso é tu treinar isso todos os dias, ou seja, pega as tuas atividades, divide elas em blocos ao longo do teu dia e quando tu for trabalhar nelas, coloca teu celular na gaveta, te ajuda a te ajudar. Coloca teu celular na gaveta ou utiliza o aplicativo Force, por exemplo, que ele te ajuda a não ficar mexendo no celular por um determinado período de tempo. Avisa as pessoas ao teu redor que tu vai estar focado até teu horário trabalhando. Coloca fone de ouvido para ajudar a tirar o som externo e lembrar as pessoas que tu não quer que elas falem contigo naquele momento. Te ajuda a te ajudar para diminuir as distrações e tu conseguir treinar este foco cada vez mais. Com o tempo, essa habilidade vai ser desenvolvida e tu vai ver que tu vai conseguir fazer mais coisas ao longo do teu dia em menos tempo, justamente por tu ter desenvolvido um foco maior e por consequência tu também vai procrastinar menos fazendo isso. Outra coisa é tu aumentar a tua reserva de energia diária. Beleza, isso não quer dizer que tu vai estar usando menos recursos ao longo do dia, mas tu vai ter mais recurso para usar. E daí a tua percepção de esforço colocado vai ser menor. Porque pensa, se tu tem uma bateria pequenininha e tu vai usar ela ao longo do dia, compara uma bateria gigantesca que tu vai usar ela ao longo do dia. Aqui tu nem vai te preocupar com a energia que está sendo gasta porque tu sabe que vai sobrar. Então tu não vai ter tanta resistência ao executar atividades que são custosas em termos de recurso, de tempo, energia e esforço, quando tu tem uma bateria maior. E o jeito de aumentar a tua bateria é com a famosa tríade da alimentação saudável, atividade física com regularidade e um sono de qualidade. A higiene do sono é muito importante. Quanto mais atenção tu der para esses três, maior vai ser tua bateria, mais energia tu vai ter e mais fácil vai ser de tu ter menos preguiça ao longo do dia. Galera, com esse método tu consegue construir a semana mais eficiente possível. Menor uso de energia e esforço para gerar maiores resultados. E claro que um esforço inicial é necessário para fazer essa mudança, para colocar isso em prática. Mas a diferença de um produtivo preguiçoso para um largado é a disposição para melhorar. Qual deles que você é? Então, se tu tá disposto a colocar isso que eu falei em prática para te tornar um preguiçoso mais produtivo ainda do que tu já é hoje, eu te convido a clicar, vou botar o link aqui de novo para aprender esse método de gestão de tempo que vai deixar todo esse processo muito mais fácil. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Show!